Olá, hoje estamos começando a série Conhecendo os Evangélicos, ou descrevendo quem são eles e como eles chegaram até nós, como adquiriram essa força política que têm. Meu nome é Michel, esse é o meu primeiro programa no YouTube e espero tê-los conosco. Para esclarecer isso, nós vamos precisar dar um background geral, histórico, sobre a igreja cristã como um todo. Como começou a igreja cristã? O que é a igreja cristã? Como surgiram os evangélicos e outras divisões na igreja? Serão 5 séries razoavelmente curtas dentro do possível, descrevendo como chegamos até o nosso século XXI. Começando pela igreja. O que é a igreja? A igreja é o ajuntamento das pessoas que seguem a Cristo, que tem Cristo como a segunda pessoa da divindade, o Deus encarnado. E como essas pessoas seguiram esse Messias da Palestina, do primeiro século, e centraram a sua fé, a sua religião, a sua devoção na pessoa, nos atos, nas palavras e na história de Cristo. Esse grupo de pessoas foi chamado de igreja. Como começou a igreja? Bom, a igreja começou basicamente, existem vários conceitos, mas o conceito mais que eu adoto, por exemplo, é que a igreja começou na noite de Pentecostes. Por quê na noite de Pentecostes? Porque nós acreditamos num Deus triuno, ou seja, é um Deus que tem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai sempre foi revelado na criação, Cristo foi revelado na sua ressurreição, e o Espírito Santo foi revelado na noite de Pentecostes, quando os apóstolos, os seguidores de Cristo, estavam reunidos e apareceram línguas de fogo sobre cada um deles. E os apóstolos estavam pregando para seus seguidores, e naquela comunidade existia muita gente de fora, da Grécia, de Roma e outros lugares do mundo de então. E cada um, apesar dos apóstolos estarem falando na sua língua, que era o aramaico, cada pessoa que estava lá ouvia a mensagem na sua língua natal. Então, esse foi o milagre de Pentecostes, que aconteceu 50 dias após a ressurreição de Cristo. A partir desse momento, vamos considerar que existe a igreja, onde a Trindade já estava revelada. Os apóstolos foram mandados para diferentes partes do Império, então romano, daquela época, geograficamente falando, e aí a igreja se desenvolveu nesses lugares. Mas Roma, o que hoje é Constantinopla, partes da Ásia Menor, que hoje é Turquia, a Grécia, a Armênia, o Egito, a Pérsia eram muito longe uns dos outros. Então, a igreja, nesses lugares diferentes, tomou costumes diferentes. Tinham literatura diferente para seguir, que nem sempre chegava em todos os lugares, a todas as outras igrejas. Então, eles houveram por bem fazer uma reunião mundial dos bispos, dos líderes dessas igrejas. Lembra, quando eu estou falando mundo, é mais ou menos a área do Mar Mediterrâneo e do Oriente Médio, que é o mundo de então. Então eles foram para uma cidade mais ou menos central, chamada Niceia, e fizeram o primeiro concílio ecumênico. A reunião dos bispos de todas essas igrejas, uma reunião mundial, ecumênico quer dizer mundial, para uniformizar a fé, uniformizar a igreja. A essa altura, a igreja já tinha se tornado a religião oficial do Império Romano. Até então ela tinha sido perseguida em diferentes graus. Então essa reunião foi muito aberta, foi muito ecumênica, muito mundial, muito bem participada. E esse foi o primeiro concílio ecumênico que foi realizado na cidade de Niceia,
no ano 325. Nesse primeiro concílio, eles quiseram corrigir o que eles achavam que estava errado, quiseram uniformizar a fé, para que todos acreditassem mais ou menos nas mesmas coisas. E algumas coisas, esse concílio, eu vou dar um exemplo de um concílio, não vou depois falar de cada concílio, foram 7, cada concílio ecumênico que decidiu, mas isso é importante, para a gente ver como funciona o concílio. Eles se reuniram e condenaram uma heresia, alguma coisa que eles achavam que estava errado entre essas igrejas, que é o arianismo. Era um bispo de uma das igrejas, chamado Arius, que começou a propagar que em Cristo não existia uma natureza divina. E que Cristo, na verdade, não teve um nascimento pré-eterno. Não era um filho de Deus na eternidade, mas sim foi uma criação de Deus Pai. Isso faz com que Cristo passe a ser criatura e não criador, como Deus. E isso foi condenado por esse concílio. Outras determinações do concílio foram a data da Páscoa. Ele também estabeleceu muitas outras regras para uniformizar a igreja e leis que se chamam cânones. E ele estabeleceu o cânon da Bíblia. O que é o cânon da Bíblia? Como cada um tinha, como eu falei, literaturas diferentes em cada igreja local, eles juntaram todas as igrejas, todos os evangelhos, e decidiram quais desses evangelhos, eram 9, iriam ser os evangelhos oficiais, porque eles eram contraditórios entre si. Nem todos tinham a mesma teologia. Há uma teologia, ideias religiosas que eram aceitas por todo mundo. Então eles tiraram alguns livros da lista oficial de livros que compõem o Novo Testamento e disseram quais eram realmente inspirados pelo Espírito Santo, que eram livros, literatura, que eram as Sagradas Escrituras dadas por Deus. Então foi nesse concílio, em 325, em Nicéia, que foi estabelecido o que a gente chama de cânon da Bíblia. A gente já ouviu falar que a Bíblia é uma coleção de livros, 69 livros para alguns, para outras denominações cristãs um número maior, para outras maior ainda, etc. Mas no mínimo são esses 69 livros. E esses livros que foram estabelecidos, olha, esse grupo de livros é oficial, todo mundo aceita, esse grupo não é oficial, se você quiser usa, mas o que está lá nós não garantimos que é uma coisa vinda de Deus. Esse cânon foi estabelecido, portanto, em Nicéia, no concílio de Nicéia em 325. Depois desse concílio, eles começaram a elaborar um credo, uma declaração de fé, que é chamado hoje de credo niceno-constantinopolitano, vocês vão entender por quê, que tem esse nome duplo. Eles começaram a escrever, mas não deram forma definitiva ao credo. O segundo concílio aconteceu no ano 381, ou seja, aproximadamente 56 anos depois do primeiro. E nesse concílio, eles de novo rejeitaram algumas heresias, como de um sujeito chamado Macedônio, que ele rejeitava que o Espírito Santo fosse Deus. Que Deus era Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo não é Deus. Então eles condenaram isso e determinaram que o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e o Filho. E eles deram uma forma definitiva ao credo que eles tinham começado a escrever no Concílio de Nicéia. Como esse credo acabou sendo oficializado para todos nesse segundo concílio de Constantinopla, esse credo é chamado de niceno-constantinopolitano, por causa que ele foi elaborado teoricamente nesses dois concílios ecumênicos. Aí ocorreu um terceiro concílio em Éfeso, em 431, que combateu uma outra heresia dos nestorianos, que repudiava o fato de que existiam duas naturezas em Cristo. Que só existia a natureza divina, dizia Nestor.
E o resto da igreja dizia, não, existem duas naturezas, a humana e a divina em Cristo. Então eles condenaram o nestorianismo, que diz onde só existe uma natureza. Bom, a essa altura, uma das igrejas, a igreja ortodoxa assíria, que hoje faz parte de um grupo chamado Igrejas Ortodoxas Orientais, nós vamos falar um pouco daqui a pouquinho, não aceitou a decisão em Éfeso. Eles achavam que eles seguiam o nestorianismo até certo ponto e achavam que em Cristo só existia uma natureza, a divina. Então, essa igreja chamada Igreja Assíria, essa igreja separou-se do mainstream, do tronco principal da igreja cristã, porque ela não aceitou que em Cristo existissem duas naturezas. Depois desse concílio, que foi o de Éfeso, apareceu o quarto concílio ecumênico em Calcedônia, no ano 451. E aí apareceu uma heresia de um bispo chamado Eutiques, que descrevia que em Cristo existiam realmente duas naturezas, mas que a natureza humana de Cristo tinha sido totalmente absorvida pela natureza divina de Cristo. Então, quando a gente diz que Cristo é totalmente Deus, totalmente homem, não é o caso dessa heresia de Eutiques, que dizia que a natureza humana de Cristo deixou de existir diante da grandeza da natureza divina. Então, se vocês pararem para pensar, ele não aceita que existem duas naturezas, que uma natureza sumiu, a humana, e a natureza de Cristo foi a que ficou. Então ele dizia que Cristo é totalmente Deus. É uma coisa bastante similar ao que o primeiro concílio condenou. Mas essa formulação foi escrita de uma forma que algumas igrejas, geograficamente falando, não aceitaram essa formulação. Por quê? Essas igrejas diziam que em Cristo existem duas naturezas unidas numa só. Existe a natureza divina, existe a natureza humana, mas eles acham que a divindade e a humanidade de Cristo se uniu numa coisa só. E não continuaram existindo duas naturezas ao mesmo tempo. Essas igrejas, que também hoje fazem parte do grupo de igrejas ortodoxas orientais, não aceitaram essa definição de que existem duas naturezas completas, divina e humana, separadas, do concílio de Calcedônia, o quarto concílio. Então elas são chamadas igrejas pré-calcedônicas e se separaram do ramo principal do cristianismo. Essas igrejas existem até hoje, estão por aí. Igreja Ortodoxa Copta, que é a igreja do Egito, que é uma igreja com 10 milhões de membros, num país muçulmano de 80 milhões de habitantes, ou seja, é significativa. A igreja ortodoxa siríaca, que é bem menor, originária no norte da Síria, que também espalhou-se pelo mundo. A igreja apostólica armênia, que é reconhecida como a primeira igreja nacional cristã, ou seja, o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial foi a Armênia. E a igreja ortodoxa da Etiópia, um país africano também, que também não aceitou a formulação de Calcedônia. Então essas igrejas são chamadas igrejas pré-calcedônicas. Em termos de entendimento de como essas igrejas surgiram, em termos de tempo, onde, etc., eu vou mostrar um gráfico no final dessa edição, para que a gente entenda graficamente como essas separações ocorreram. A partir desse momento, do quarto concílio de Calcedônia,
Calcedônia. Então existem dois grandes grupos de igreja. A igreja ortodoxa, o que chamamos hoje de igrejas ortodoxas orientais, que se separaram, são pré-calcedônicas, e a igreja cristã como um todo, que por enquanto estou chamando de igreja unida cristã, mas é o tronco principal da igreja cristã. Depois foi feito um quinto concílio ecumênico, que foi em Constantinopla de novo, é chamado Segundo Concílio de Constantinopla, no ano de 553. Ele reiterou a censura às heresias anteriores. Depois existe o Terceiro Concílio de Constantinopla em 680. O que tratou esse concílio? Ele repudiou o fato de uma heresia chamada monotelismo. Monos um, telos vontade, em que em Cristo existiam duas naturezas, a humana e a divina, mas existe só uma vontade, que a vontade em Cristo, a vontade dele é a vontade divina. Não existe uma vontade humana porque foi absorvida pela divina. E isso foi condenado por esse Terceiro Concílio de Constantinopla. Na verdade, o Terceiro Concílio de Constantinopla em 680. Mas algo bastante importante aconteceu nesse período, em torno do século VII, assim, na virada do ano 500 para o ano 600. O que ocorre é o seguinte: dois problemas ocorreram. Um na Igreja Oriental, certo? A leste de Roma, a saber, Oriente Médio, basicamente, Grécia, Igreja de fala grega. E outro problema aconteceu na Igreja Ocidental, a igreja cujo bispo de Roma governava a igreja geograficamente. O Papa era a igreja de fala latina. Surgiu, isso é muito importante, surgiu uma heresia na Espanha, similar a uma das anteriores, que dizia que Cristo não era Deus. Não era completamente Deus como o Pai era completamente Deus. Era um Deus sem algumas qualidades. E por causa dessa heresia que surgiu na Espanha, na Igreja Romana, de fala latina, submissa ao Papa, o Papa resolveu mudar o credo que tinha sido determinado em Niceia e Constantinopla. O credo é um símbolo de fé, uma declaração de fé. E esse credo dizia, no que diz respeito ao Espírito Santo, creia no Espírito Santo que procede do Pai. Como o Papa estava enfrentando essa heresia que dizia que Cristo não era Deus completo, a segunda pessoa da Trindade não era um Deus completo, o que eles fizeram? O Papa adicionou uma frase, uma palavra em latim, que alterou a declaração quanto ao Espírito Santo. O que foi votado em Niceia e Constantinopla dizia que o Santo procede do Pai. E ele acrescentou que o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Em latim, esse e do Filho é uma palavra só que se chama filioque. É a famosa cláusula filioque que vai ser importantíssima, apesar de parecer um detalhe, na história da Igreja. O Papa alterou o credo e imediatamente conseguiu a condenação dos outros patriarcas. Lembra, eram patriarcas geográficos. Um em Roma, um em Antioquia, um em Constantinopla, um em Alexandria e um em Jerusalém. Esses 5 patriarcas se reuniam frequentemente juntos. Esse grupo de líderes da igreja era chamado de pentarquia. Em termos católicos, é como se existissem 5 papas regionais. Ora, o Papa de Roma, por estar sentado
tendo a sua sé, a sua cátedra, a sua cadeira de patriarca em Roma, e Roma era a capital do império, ele era considerado primo inter pares, ou seja, todos tinham os mesmos direitos, a mesma autoridade, mas ele dirigia as reuniões, por exemplo. Ele falava em nome dos 5. Ele era o primeiro entre iguais, primus inter pares. Quando Roma caiu para os bárbaros, o imperador Constantino já havia mudado a capital do império para Constantinopla. Então, o patriarca de Constantinopla achava que ele tinha o direito a dirigir as reuniões e falar em nome dos 5, apesar de ter a mesma autoridade que todos, porque ele agora estava sentado na capital do império. A sede da sua cátedra em Constantinopla era a nova capital do Império Romano. Então, surgiu uma desavença entre os 4 patriarcas das igrejas de língua grega contra o patriarca de Roma, que disse que não, que ele dirigia as reuniões porque ele era mais importante que os outros. Ele era primos inter não tão pares assim, ou seja, ele é o primeiro entre... E ele não era igual aos outros, ele tinha maior autoridade. Ele não tinha só uma representatividade de declaração de porta-voz. Ele era mais importante. Isso é o que o Papa tinha primazia, era o que a palavra usada nesse caso pela própria Igreja Católica Romana, que o Papa tem primazia sobre os outros patriarcas. Isso desagradou e começou uma briga bastante intensa entre os 4 patriarcas restantes da pentarquia com o bispo de Roma. Essa briga começou mais ou menos nessa época, no ano 600, e foi crescendo, crescendo, crescendo. A isso se somou o filioque, a adesão ao credo de alguma coisa que os outros não tinham concordado, não foi estabelecido no concílio ecumênico, e essa briga foi crescendo. Acontece que alguma coisa aconteceu, lembra que eu falei que tinha na igreja do Ocidente, a gente já sabe o que aconteceu, a heresia, a adição do filioque, e na igreja do Oriente aconteceu um fato político importantíssimo na história do mundo. No século VII, aparece o profeta Maomé, Muhammad, em árabe. E esse profeta fundou uma nova religião, o islamismo, que é a religião dos muçulmanos. E essa religião começou a se desenvolver no século VII e tomou toda a região onde estava a Igreja do Oriente, a Igreja de fala grega. Esses cristãos, de majoritários, passaram a ser minoritários na sociedade onde eles estavam. O Islã tomou toda aquela região. Síria, Turquia, Egito, norte da África, leste da Europa, Pérsia, a Síria e hoje o Iraque. Toda essa região tornou-se majoritariamente muçulmana. Então essas igrejas perderam muita força populacional, força política, o que fez com que a força dessas igrejas contra o Papa havia diminuído. Bom, essa briga aumentou, até que em 1054, o Papa, por causa dessa briga, tirou da igreja os patriarcas da igreja grega. E os patriarcas da igreja grega reagiram tirando da mesma maneira o Papa de suas igrejas. E a igreja se separou entre a igreja de fala grega oriental e a igreja de fala latina, a igreja católica romana. Então, existiam, a partir dessa data, 1054, 2 grandes grupos de igrejas cristãs. A Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a palavra ortodoxa quer dizer linha reta, e a Igreja Católica Apostólica Romana.
Aquelas igrejas têm o grego como língua, o grego bizantino, e a igreja ocidental em Roma tinha o latim como língua. Não foi só a língua, existiam várias diferenças entre as igrejas. Por exemplo, em 1100, no século XII, foi decidido que os sacerdotes seriam celibatários, ou seja, não se casariam. Por outro lado, nas igrejas de fala grega, as igrejas ortodoxas, os padres são casados. Os monges não, porque moram em mosteiro, mas os padres, os sacerdotes, são casados. Então, começou a aparecer outras diferenças na igreja. E a partir do ano 1054, nós temos dois grandes ramos da igreja cristã. Um gráfico para vocês entenderem como essas separações até o ano 1054 ocorreram e que corpos eclesiásticos, ou seja, quais igrejas cristãs existem a partir de 1054. Mas, basicamente, existem as igrejas ortodoxas orientais, que são as pré-calcedônicas, que a gente já falou. A igreja ortodoxa, que se chama só ortodoxa, que é as igrejas cristãs a leste de Roma, basicamente. Hoje elas se encontram em países da Europa como Romênia, Sérvia, Grécia, na Turquia pouco, mas, por exemplo, no Oriente Médio, várias, como na Síria, por exemplo, na Rússia e nos países de esfera russa. Então, que hoje é a maior igreja, o Patriarca de Moscou é o mais importante em termos demográficos, embora o Patriarca de Constantinopla continue sendo considerado o patriarca ecumênico, quer dizer, o patriarca que fala em nome dos outros, e a Igreja Romana, que é o Papa que nós conhecemos. Então, a partir de 1083 existe a Igreja Ortodoxa, as igrejas ortodoxas orientais, que são as pré-calcedônicas, e a Igreja Católica Apostólica Romana. De agora em diante, no próximo episódio, nós vamos vamos nos concentrar na Igreja Católica Apostólica Romana a partir da separação da Igreja do Grande Cisma de 1054. Até chegarmos na Reforma, no próximo episódio, e vamos esclarecer o que foi a Reforma. Desse jeito nós estamos chegando mais perto do que são os evangélicos no Brasil hoje. Eu agradeço a sua atenção, espero que vocês tenham se divertindo e tenham aprendido ou tenham relembrado o que vocês já sabiam, e aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço e vejo vocês depois.